Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, obviamente. Espero mais uma vez que todos estejam bem. E aí, passando para deixar um conteúdo aqui, foi cobrado na parcial e provavelmente também cairá na bimestral, tá certo? É um conteúdo de revisão, tendo em vista as provas bimestrais, tá certo? As provas finais aí do segundo bimestre e conteúdo que nós já temos visto, temos estudado e já foi usado também na prova parcial, certo? Então, temas, conteúdo de sujeito e predicado. Então, vamos definir e brevemente passar aos exemplos, tá certo? Então, sujeito e predicado, né, são os termos essenciais da oração, enquanto sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, predicado é a informação dada sobre o sujeito. Então, a gente vai ter esses elementos compondo a oração, tá ok? E aí fazendo essa breve divisão, né, entre sujeito e predicado. Sujeito sendo aquilo ou aquele de quem se fala, ou em outras palavras, aquele que realiza uma ação dentro de uma oração, de uma frase, tá certo? E o predicado é aquela informação adicional a respeito daquele sujeito. Então, a forma fácil de detectar esses termos nas orações, perguntando quem e ou o que, e ou o que, tá certo? Então, no exemplo, nós temos a seguinte frase: os estudantes organizaram a homenagem. Então, nós perguntamos ao verbo: quem organizou a homenagem? Nós vamos ver a resposta claramente apresentada aqui dentro desse sujeito simples, né? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. E o que foi feito? Qual é a informação sobre esses estudantes? O que eles organizaram? Lembrando que o verbo ele vai estar dentro, ele fica incluído dentro do predicado. Então, os estudantes, o que foi que eles fizeram? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então, organizaram a homenagem é o predicado da oração. Temos o exemplo 2. O discurso foi modificado. O que foi modificado? Essa é a pergunta, né? O que foi modificado nessa frase de acordo com esse predicado, né? Essa informação dada sobre algo, logo, esse é o predicado da oração. Então, algo foi modificado. Essa informação de que algo foi modificado é o predicado da oração. E é o que foi modificado? O discurso. É do discurso que se fala, logo, esse é o sujeito da oração. Então, como nós vemos na frase, né? O discurso é o sujeito simples, é sobre quem se está falando e sobre o que, né? Na realidade, esse predicado está falando, né? As informações que ele está apresentando, o predicado, estão relacionadas a esse sujeito é, sintático, tá ok? Então a gente vai ter ó, a ordem do sujeito na oração, né? A ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma, podendo ocorrer de três maneiras. Então, nós vamos ter, por exemplo, os tipos, né? A forma direta, ou a ordem inversa. A forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado, tá certo? Então, quando o sujeito vier naquela ordem normal, né? Sujeito, verbo, e ali o predicado, né? O verbo estando dentro do predicado, então nós temos a ordem direta. Exemplos: os formandos, os professores empenhados organizaram a festa. Então, aqui nós temos um sujeito composto, né, onde nós vamos ter dois núcleos, formandos e professores, tá certo? Então, esse sujeito, depois do sujeito, nós temos o predicado. Essa é a ordem direta. Agora, imagine que nós coloquemos o predicado à frente do sujeito, então nós vamos ter a ordem inversa. Então, organizaram a festa, os formandos e os professores empenhados, tá certo? Então, aqui você colocou o predicado à frente do sujeito. E vamos ter no meio do predicado quando o sujeito vier entre o predicado, né? Você tem o predicado ali destrinchado e o sujeito no meio, tá certo? E o núcleo do sujeito. O sujeito das orações podem ser formados
por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal, a que tem mais significado para o sujeito. Então, dentro de um sujeito, você vai ter mais de uma palavra. E aí, o núcleo desse sujeito vai ser a parte principal, aquilo que traz, aquela palavra que traz maior significado, tá certo? Para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito. Então, no caso, o discurso foi modificado, o núcleo desse sujeito vai ser discurso, tá certo? O sujeito é o discurso e o núcleo, palavra discurso. No segundo exemplo, nós temos os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse caso, no primeiro caso, nós temos um sujeito simples, né, com um único núcleo. No segundo exemplo, nós vamos ter um sujeito composto, que nós vamos ter dois núcleos, tá certo? Formandos e professores. O sujeito nessa oração é os formandos e os professores, e temos dois núcleos, formandos e professores, formando assim um sujeito composto. Nós vamos ter então os tipos de sujeito e predicado. Só lembrando, é o sujeito ser sobre o qual se declara algo, o predicado que se declara a respeito do sujeito. Então, os sujeitos podem ser determinado, quando é identificado na oração, indeterminado, quando não é identificado na oração, e inexistente, quando temos orações com verbos impessoais, tá certo? Aqueles verbos que não exigem a presença de um sujeito, como, por exemplo, o verbo haver com o sentido de existir, os verbos que expressam fenômenos na natureza, como choveu, amanheceu, tá certo? E os verbos fazer e ser também, conjugados na terceira pessoa, não exigindo a presença de um sujeito. Então, os sujeitos determinados, por sua vez, dividem-se em simples, composto e oculto. Certo? Então, o sujeito simples tem apenas um núcleo. O paciente foi atendido, núcleo, paciente, sujeito simples. Sujeito composto, quando se tem mais de um núcleo. Mousses e brownies são os meus doces preferidos. Então, núcleos, os dois núcleos aí no caso, mousses e brownies. Sujeito oculto, quando é identificado pela desinência verbal. Então, exemplo, andamos a tarde toda. Você tem aqui a desinência verbal, indicando que o sujeito dessa, dessa, dessa oração é um sujeito oculto, mas que pela terminação, né, pela desinência moço, nós sabemos que ele se refere a um sujeito na primeira pessoa do plural, né? Nós andamos a tarde toda. Então, esse sujeito é perceptível ou é recuperável pela desinência. E o sujeito indeterminado, exemplo, opinam sobre tudo. Então, nos sujeitos indeterminados, os verbos vão ser apresentados, né, descritos aí na terceira pessoa do plural, né? Então, quando você diz opinam sobre tudo, você não está determinando esse sujeito, você não sabe quem são esses que praticam essa ação. Logo, você tem um sujeito indeterminado. Tá certo? Lembrando na terceira pessoa do plural. E o sujeito inexistente, né? Amanheceu, há 20 alunos na sala, então você não tem como dizer, até porque nesse caso aqui não existe. Esse é indeterminado, você não consegue determinar, identificar, e inexistente é porque o verbo realmente não exige, esse predicado não exige esse verbo, esse sujeito, tá certo? Os predicados podem ser, né, verbal, quando o verbo indica ação, exemplo, terminei mais cedo. Então, o verbo que indica uma ação, você tem um predicado normal, né? Nominal, quando o verbo indica o estado. Exemplo, o patrão foi atencioso, normalmente aqui com verbos de ligação, né? Então, o patrão foi atencioso. E aqui o estado desse sujeito, né? E o verbo nominal, quando o verbo indica tanto a ação quanto o estado. Então, cheguei atrasado, a ideia de chegar à ação e o estado, né, estava atrasada. Tá certo? Então, você vai ter um predicado verbo nominal. E aí o núcleo do predicado, né? O predicado das orações variam conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, seu núcleo é um verbo que indica a ação, certo? Então, quando é um predicado verbal, o núcleo vai ser o próprio verbo. Terminei cedo, o núcleo terminei. Quando o predicado é nominal, seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. Exemplo, o patrão foi atencioso. Então, você tem aqui a palavra atencioso como o núcleo desse
predicado nominal, tá certo? Você tem o estado sendo então aí apresentado desse predicado. Por último, quando o predicado é verbo nominal, há dois núcleos, um verbo e um, e um nome. Então, cheguei e estava atrasada. Então, você tem os dois núcleos dentro de um predicado verbo nominal, certo? Então, galerinha, por hoje é só. E aí, continuamos no próximo vídeo nas nossas aulas presenciais.